Eu sei que eu demorei, mas agora eu tô aqui pra gente falar sobre as minhas leituras do mês de setembro. Oi, gente! Nesse fim de ano tem só um fato. Eu estou dando a vida, eu tô lendo muito, tô tentando, tô me esforçando pra ler muito. Em setembro eu fiz 9 leituras, li 9 livros. Claro, muitos livros eu já vinha lendo aí há algum tempo, né? Li alguns contos também, né? Livros menores. Então, assim, como eu conto tudo, né? Como eu coloco todos os livros que eu li, todas as leituras que eu fiz, eu sempre trago aqui pra vocês um resumo do mês falando sobre todas as leituras que eu fiz. E eu acho até que no mês de agosto e setembro eu fiz 9 leituras, agora em outubro eu tô indo muito bem também, acho que já li uns 4 livros, pretendo ler mais do que 9, porque eu até falei no último vlog aqui do canal, esse vai ser o mês que eu mais vou ler livros, me aguardem. Mas hoje então eu quero fazer as coisas de um jeito um pouquinho diferente, vou começar falando aqui das leituras que eu mais gostei de fazer em setembro, tá? Que foram 4 livros. Mês passado eu fiz bastante conteúdo sobre esses livros aqui com vocês, né? Então acho que deu pra falar bastante sobre eles, deu pra gente conversar muito, então eu vou reforçar aqui só um pouco algumas dessas histórias, principalmente, né, os livros que eu já conversei bastante com vocês sobre. Por exemplo, Frankenstein, que foi uma grande surpresa do meu ano, gente, eu já imaginava, já achava que eu ia gostar desse livro, eu tava sentindo que a gente ia dar certo, porque eu sei que ele tem conteúdos, né, eu sabia antes de ler que ele ia ter conteúdos, que ia ter algumas coisas aqui que eu tô curtindo muito ler, essa ambientação mais gótica, né, monstros clássicos da literatura, como é o caso aqui, né, esse demônio, esse ser que tem aqui na história, mas mesmo eu já achando que eu ia gostar muito, o livro conseguiu, de alguma forma ou de outra, me surpreender. Aqui a gente acompanha a narrativa do ponto de vista do Victor Frankenstein, né, que é o grande responsável por criar esse demônio, essa criatura, que é como é referida aqui o monstro na história, né, como um demônio. Esse aqui, gente, é um livro que obviamente tem tudo a ver com o Halloween também, né, já fica uma indicação pra vocês. Eu tô toda temática já de Halloween, aqui atrás na outra estante tem várias decorações já, então eu tô toda temática, tô lançando vlogs já, tô bem nessa vibe do Halloween, e esse vídeo aqui realmente eu devia ter gravado ele há um tempinho já, mas eu me enrolei porque vocês sabem aí que eu tava com uma dor de garganta ferrada, não tava conseguindo nem falar direito e acabei esperando um pouquinho pra gravar pra ver se melhorava, e agora eu tô um pouco melhor, mas parece que eu tô acumulando gripe, parece que eu tô acumulando uma gripe em cima da outra, agora que eu tô me sentindo um pouco mais animada e já saí sentando aqui pra conversar com vocês, porque Frankenstein foi uma história que me marcou muito, eu acho que é um favorito do ano, eu tenho certeza que essa aqui vai ser uma história que eu vou me lembrar dela quando eu pensar em 2025, eu não sei por que eu enrolei tanto pra ler, eu acho que teve um período que eu fui um pouco mais próxima de clássicos, daqui a pouco eu parei, daqui a pouco eu voltei, e eu sinto também que faz parte, né, fases da vida, enfim, eu tenho me sentido um pouco mais eclética nas minhas leituras até, tenho me sentido um pouco mais aberta pra ler vários gêneros diferentes, histórias diferentes, e eu tô achando isso muito importante pra eu entender melhor o que eu tô querendo ler agora, e justamente essa ambientação mais clássica, gótica, trevosa, tem sido o que eu tenho mais gostado de ler. Quem acompanhou o Crialité aqui nesse ano tá sabendo que eu tô mais por essa ambientação, tenho gostado muito de livros com monstros, criaturas, né, livros de fantasia, e aqui Frankenstein foi um livro tão surpreendente, porque ele me pegou não só pelo monstro, pelo demônio em si, mas por toda a construção da ambientação que o livro tem, e também do peso que a narrativa traz aqui, a gente entende muito do porquê, né, dos porquês, na verdade, que o Victor faz o que ele faz, das decisões que ele toma, a gente entende muito sobre criador e criatura, que é uma coisa muito falada aqui no livro também, né, essa responsabilidade para com a criatura que se volta contra o seu criador, né, por conta do abandono, por conta do desleixo dele, né, com essa criação. Eu achei muito bom ler esse livro aqui nessa edição da Dark Side, que é bem completinha, tem vários conteúdos, vários materiais extras também, e foi um livro que eu adorei ler, eu indico de olhos fechados essa história. Sei que pode ser, claro, gente, que muitas pessoas achem um livro um pouco mais cansativo, porque ele foca bastante na construção desse monstro, nos interesses dos personagens, nas coisas que levam o Victor a fazer o que ele faz, e também a gente tem alguns capítulos aqui contando a perspectiva desse monstro que tá aprendendo a viver pela primeira vez e que é realmente algo muito bizarro, né? O coitado tá vivendo momentos horríveis e é um livro cheio de ilustrações, é muito bonito e tem vlog aqui no canal falando sobre o livro também. É uma história que eu adorei ler, gente. Adorei ler mesmo. Acho que ficou bem evidente que eu gostei muito. O livro, então, é de autoria de Mary Shelley, né? E foi traduzido por Márcia Xavier de Brito. Agora eu quero saber se vocês me permitem fazer o meu jabá.
Antes da gente falar de catábases mais uma vez. Gente, se vocês não se inscreveram no canal, se inscrevam aí embaixo, tá? Ativem o sininho, comentem muito, engajem esse vídeo, hypem se vocês puderem, deixem o like de vocês, que isso ajuda muito o YouTube a entender, né, que vocês estão gostando do meu conteúdo e ele entrega esse vídeo aqui pra ainda mais pessoas, tá? Acompanhem também o Crialité nas redes vizinhas, que os meus arrobas estão aqui na descrição do vídeo pra quem quiser me acompanhar por lá, tá? Meu arroba no TikTok é Cata Jukoski e no Instagram meu arroba é Crialité. Mas vamos agora para outro queridíssimo do meu mês, né? O grandíssimo, maravilhoso, incrível, impecável Catábases. E esse livro aqui cresce comigo a cada dia. Eu acho que isso é o que resume a minha experiência com ele, porque quando eu terminei de ler, eu fiquei até um pouco pensando assim, será que é favorito? Comparando muito com outros livros da autora que eu já li, principalmente Babel, que é o suprassumo pra mim. Mas não adianta, gente, eu sou fã da autora, eu sou fã do livro dela, eu sou fã de tudo que ela faz, eu acho que ela é impecável, eu acho que ela é maravilhosa, é R.F. Kuang, que é a autora, e eu não canso de elogiar os livros dela, não canso de dizer o quão perspicazes são as histórias dela, eu sempre sinto que ela toca na ferida sem medo. E aqui justamente ela traz uma crítica bastante forte a esse meio acadêmico, né, o comportamento de pessoas que estão ali no meio acadêmico, cobrando, exigindo, a autocobrança é algo muito presente aqui no livro também, porque aqui a gente conhece dois protagonistas, né, a Alice e o Peter, que vão juntos ao inferno buscar o orientador deles ali, o professor deles que morreu e foi pro inferno. É claro que essa aqui é uma história cheia de aventuras, eles vão viver muitas coisas ali no inferno, né, e vão colocar muito em prática também o que eles aprenderam na teoria, né, porque eles vivenciam o meio acadêmico, já que eles estudam ali magia analítica. Inclusive aqui eu achei muito legal cada um dos elementos que a autora trouxe para compor, né, a magia nessa história. A autora traz aqui também muito da relação pessoal dos personagens, traz muito do passado deles também para contextualizar não só a relação deles, mas a tomada de decisão deles, as escolhas que eles fazem, que são muito questionáveis em alguns momentos também. Mas eu acho que todo esse contexto aqui torna isso ainda mais fácil da gente se relacionar, mesmo que a gente não viva de fato o ambiente acadêmico. Quem vive o ambiente acadêmico com certeza vai se ver em muitos momentos aqui no livro, mas a gente também que não vive consegue tranquilamente entender os personagens, ou pelo menos se sentir um pouco mais próxima deles. Eu acho que a Kuang se divertiu demais escrevendo essa história, tá? Eu me diverti demais lendo. Eu senti um alto astral na história, eu senti uma vibe diferente nesse livro do que eu senti lendo os outros livros dela. Acho que aqui a gente data uma mudança da autora, talvez, não sei. Sei que ela talvez tenha se divertido muito lendo essa história. Não tava lá pra saber, gostaria muito de estar lá, mas eu não tava. Enfim, gente, leiam Catábases, conheçam o trabalho da autora, eu vou estar sempre indicando aqui os livros dela, e tudo que ela for escrever, eu vou ler também. Então, assim, já saibam que quando tiver livro novo dela, vai ter resenha minha, vai ter eu comentando sobre, e eu até tô pensando em fazer um vídeo falando só sobre Catábases, sobre a autora, minha experiência com ela, porque eu tenho muito pra falar. Eu sinto que cada vez que eu penso um pouco mais no livro, eu tenho uma coisa diferente pra dizer sobre ele. E só pra fechar aqui, então, o livro foi publicado pela editora Intrínseca com tradução de Marina Vargas. Agora eu quero falar de uma grande surpresa do meu mês, gente. O Cavaleiro e a Mariposa. Esse aqui eu li em vlog com vocês também. Foi meu primeiro contato com a escrita da Rachel Gillick, que é a mesma autora de Uma Janela Sombria. E ambos os livros, né, foram trazidos aqui pra nós no Brasil pela editora Alt. E esse aqui com tradução da Sofia Soter. Eu não tenho nem palavras pra esse livro, eu terminei totalmente surtada, desesperada, desamparada. A autora meteu um Game of Thrones pra gente ali no final da história, que eu fiquei desolada. Primeiro que eu me apaixonei pela ambientação, já comentei que o gótico, o sombrio tá me pegando muito e é exatamente o que a gente tem aqui, um romance gótico. Aqui a gente vai ser apresentado a um outro universo, né, que a autora criou aqui, onde existem divinadoras, e a Síbil, que é a nossa protagonista, é uma dessas divinadoras. Aqui ela é chamada de Seis. E essas divinadoras conseguem ter contato com deuses através de sonhos, elas têm que se afogar e ficam vendadas, é uma coisa bem misteriosa, é uma coisa bem bizarra também, mas elas conseguem receber algumas mensagens desses agouros, né? A gente acompanha esse ritual ali no começo da história, né, porque a Síbil tá recebendo mensagens sobre o rei que acabou de ser coroado, e os agouros pra eles ali estão meio complicados, as mensagens são de maus agouros mesmo, então tem que ficar esperto. E é justamente isso que vai ditar o começo aqui da história pra gente. Na verdade, nesse início, a autora nos mostra muito como é a vida dessas divinadoras, né? Como é a dinâmica delas com a Síbil, como que elas vivem ali, que elas são livres, elas podem sair com algumas pessoas. Podem.
ela mostra muito que elas têm uma vida além dessa figura, né, de serem divinadoras, porque elas são vistas realmente por algumas pessoas, pelos cavaleiros do rei, por exemplo, até como divindades em alguns casos. E a Síbil meio que se sente dessa forma, ela sabe muito bem interpretar os sonhos dela, mas ela não sabe muito bem como lidar com esses sonhos. E a partir daí, então, que a história começa, porque em um dado momento, algumas divinadoras vão desaparecer e a Síbil vai acabar indo atrás delas. Por conta disso, também ela vai se aproximando ali da cavalaria do rei e se aproximando também de um cavaleiro muito específico, que é o Rory. Então a gente vai ter uma ameaça de um romance aqui na história também. Gente, para começo de conversa, eu posso dar a sinopse que for aqui pra vocês, o resumo que for, eu digo que leiam, porque esse livro, ele é um sentimento. Eu acho que a autora traz uma vibe tão mística, lírica e poética pros acontecimentos. Eu sinto que ela constrói muito bem a narrativa que ela cria, ela traz tantos elementos, tem personagens memoráveis na história, tem gárgulas aqui no livro também que são muito bem aproveitadas pra narrativa, né? A construção da narrativa funciona muito com elas. Eu sinto que cada coisa aqui, cada ponto que a autora bota tem alguma coisa relevante pra trazer pra narrativa, sabe? Algo que vai acrescentar dentro dela, e eu me senti tão bem lendo o livro, eu gostei tanto da história. Esse aqui é o primeiro volume de uma duologia que com certeza, quando chegar o volume 2, eu vou querer ler. Esse aqui foi um lançamento desse ano, então talvez pra ano que vem, venha aí pra gente, não sei dizer pra vocês, mas eu só sei que eu terminei o livro querendo o segundo volume na minha mão, na minha mesa, fiquei desesperada, desestabilizada, e eu penso muito nesse livro ainda, mesmo que eu já tenha alguns dias aí terminado de ler a história. E fechando aqui as 4 melhores leituras que eu fiz no mês, né? Feras em Campo, da Luísa Landry, minha queridíssima amiga, que eu finalmente parei e sentei pra ler esse livro, pra conhecer a história da Martina, gente, ai. Que divas, que maravilhosa, eu fiquei apaixonada, eu amo romances com esportes, descobri isso, tá, com Arquelana eu descobri isso, e isso tem se intensificado aí na minha vida, porque eu percebo que volta e meia eu tô lendo um livro, quando eu percebo eu tô lendo, quando eu vi já tô lendo, e dessa vez aqui a gente tem a mistura do esporte, né, que é o futebol, com lobisomens sáficas. Aqui na história, então, a gente vai conhecer a Lia e a Martina, que elas são rivais em campo, né? Jogam pra times de futebol diferentes e tem universidades, gente. E é sensacional. A Lu foi tão criativa nesse livro. Eu achei tão engraçado, tão leve de ler. Eu tenho curtido mais também ler alguns livros. Assim, acho que bate um contraponto forte. Tenho ido mais pra uma vibe gótica, mas às vezes eu também quero uma coisa mais divertida, mais pra rir, mais engraçada. E a Lu aqui traz muitas referências da cultura pop também pra compor a narrativa. Traz referências do cotidiano, assim, realmente. Frases que a gente fala, enfim. Mas aqui na história, além de ter o background das universidades, né, da dinâmica em campo, a gente tem as lobisomens. E eu adoro livros com lobisomem, principalmente se são lobisomens sáficas. Aí me pega num ponto, assim, muito específico da minha vida. Mas voltando aqui pra história, né, que eu me desvirtuei legal, a gente vai acompanhar essas duas personagens que já foram amigas no passado. Elas tiveram uma rusga ali na relação quando uma delas foi embora, mas agora elas vão acabar se reencontrando, né, e vão ter que lidar com essa ferida que ficou do passado, com esse mal resolvido e com outros sentimentos que vão surgindo, né, que vão aparecendo enquanto elas tentam dominar não só o campo, mas a transformação e toda essa questão de ser um lobisomem também, uma lobisomem. Essa aqui é outra indicação que eu deixo pra vocês de Halloween pra medrosos. É um livro tão bom de ler, gente. É um livro rápido, leve, fluido, divertidíssimo, e eu tô por leituras divertidas. Eu ia até ler esse livro agora em outubro, né, deixar pra ler no Halloween, mas eu esperei tanto pra ler. Eu tava tão ansiosa pra poder divulgar e falar sobre essa história pra vocês e ler o livro da Lu e chegar pra ela e falar: Lu, finalmente eu li o teu livro. Que eu não consegui esperar o Halloween, então já sentei pra ler, fui lá e li, e logo mais eu fazer ainda mais vídeos falando sobre ele, porque eu quero fazer um vídeo só pra ele nas minhas redes vizinhas. Eu acho que vale muito a pena ter essa experiência, eu recomendo esse livro demais. Bom, agora vamos em frente então, porque tem outros livros aqui pra gente comentar, porque eu fiz 9 leituras, eu li muita coisa. Uma delas foi Eu Não Sou Jessica Chastain, que eu acho que esse aqui foi um livro bem interessante, com uma mensagem bem bacana, mas eu acho que teria funcionado um pouco melhor ainda pra mim se eu tivesse ali a faixa dos 17, talvez um pouco menos até se eu tivesse ali no ensino médio, que é o período, né, que as pessoas aqui da história estão. Aqui no livro, então, a protagonista, ela tem algumas questões consigo mesma, ela não é muito segura de si, e ela tem muita dificuldade de enxergar o próprio valor e os méritos dela. Mas ela consegue ver isso muito bem na prima, que é super bem sucedida e foi aprovada em Harvard, e elas têm meio que uma rixa
entre aspas, assim, muito idealizada e muito endossada pelos pais delas, que querem o sucesso das duas, claro, mas que a filha deles tem que ser a mais bem-sucedida. Aparentemente as duas se dão bem, mas o maior desejo da Jenna, né, é ser a Jessica Chastain. E a história começa aqui quando um belo dia ela se torna a Jessica Chastain e vai viver a vida dela como se fosse. A grande questão do livro aqui pra mim é que as coisas se resolveram de uma forma muito prática. Apesar de eu achar que a mensagem do livro é interessantíssima, a protagonista não me passou muito o sentimento de que ela ficou arrependida do que aconteceu. Ela não pareceu muito preocupada em mexer com a vida da prima completamente, né? De fazer o fuzuê na vida dela ali, e é isso aí. E eu senti também que as coisas só começaram a pesar um pouco pra ela quando ela foi descobrindo que a figura dela, a pessoa dela, né, de Jenna, tava desaparecendo enquanto ela era ali a Jéssica. Essa aqui foi uma leitura super rápida, achei bem reflexiva, mas eu acho que se eu tivesse ali no ensino médio, sabe, eu teria me relacionado ainda melhor com a história. Recomendaria bastante o livro pra quem tá nesse período aí, já porque é também uma história jovem adulta. Esse aqui é um livro de autoria de Anne Liang, que tem uma capa maravilhosa, foi publicado aqui pra nós pela editora Alt e foi traduzido por Gabriela Araújo. Indo pro próximo livro, gente, vocês nem sabem o que eu finalmente terminei de ler. Rainha do Ar e da Escuridão. Ah, podem gritar, podem bater palmas, podem me ovacionar. Vamos lá. 1 minuto e 6 batendo palmas. Vou deixar a capa aí na tela pra vocês, mas finalmente cheguei ao fim, então, dessa saga, dessa trilogia, né, de Peças Infernais. Não é Peças Infernais, Artifícios das Trevas. Ai, eu confundo, gente, eu confundo. Isso aqui é de autoria de Cassandra Clare, né, claro, da Queen Cassandra Clare. Eu me sinto muito nostálgica lendo Cassandra em 2025. Amo demais o trabalho dela. Mas ainda assim, Peças Infernais tem um espaço especial no meu coração. E a tradução do livro foi feita por Ana Rezende e Rita Susskind. Eu nunca sei pronunciar o nome, gente, me desculpa. Mas eu termino esse livro aqui com um sentimento que eu não sei qual é. Eu fico com sentimentos de que eu terminei a trilogia, que era isso, que foi legal, mas assim, várias coisas me incomodaram um pouco. Eu acho que o fato de eu não ter lido Instrumentos Mortais me trouxe umas perguntas a mais aí do que talvez eu teria, né? Tem spoilers, claro, personagens lá do primeiro livro aparecem, a Clary, o Jace, enfim, gente, personagens clássicos aparecem, e essas foram as minhas partes favoritas, porque eu simplesmente não sou muito fã do Julian. Ah, eu acho que ele me cansa, sabe? Ele me cansa muito. O primeiro livro da série foi o meu favorito, o segundo eu gostei, mas aí começou a me incomodar um pouco algumas coisas. Achei muita enrolação, é muito personagem, eles têm o espírito do Andarilho no corpo, eles não param quietos, toda hora tem uma coisa, é absurdo, gente, é cansativo às vezes, sabe? Esse livro aqui eu levei uns 4 meses lendo, gente, porque assim, era cansativo, tinha horas que eu, ai meu Deus, cansava, mas mesmo assim o sentimento de nostalgia me pega, e tem personagens que eu amo. Ai, tem 2 personagens aqui que aparecem na história que eu sou apaixonada neles, já, sabe? Eu olho pra eles e falo, são vocês, vocês, amo vocês. E quanto ao final, o que acontece no final? Nem lembro mais. Lembrei, é um final que deixa aquela coisa assim, que vem aí, vem algo aí, vem mais alguma coisa. E eu vou continuar a série, na verdade, vou continuar agora a ler as últimas horas, vou começar, né, tá até aqui atrás na estante. E vou ler a trilogia, mas sem pressa, que nem eu comentei pra vocês, não leio na correria. Leio quando eu tô afim, às vezes eu posso passar 1 ano sem ler, que eu fiquei praticamente 1 ano sem ler nada, pra pegar esse terceiro aqui pra ler, e assim eu vou, gente. Algum dia vocês vão me ver aqui no canal aparecendo e falando, ó, terminei. Ou talvez não apareça. Pode ser que eu não termine. Mas tá aí então, gente, finalmente concluí Artifícios das Trevas. Veio aí o final dessa série. Em setembro eu li também um conto que eu até falei em vlog com vocês aqui no canal há tanto tempo, que é Para Não Esquecer o Doce dos Seus Beijos, que foi um conto que mexeu bastante comigo, e eu acabei não comentando tanto, ou já comentei há tanto tempo que parece que eu não falei quase sobre ele, tá? Foi a primeira leitura que eu fiz no mês, e foi um conto super curtinho, super rapidinho, tá? Eu acho que eu li aqui no vídeo de Encha Seu Kindle, né? Lendo os livros que eu comprei no Encha Seu Kindle, que eu comprei esse lá no ano passado, fazia tempo que eu tinha comprado, mas conta aqui a história de um casal, né, que tá passando por um momento bastante complexo. A gente acompanha aqui de forma não linear, né, a construção dessa relação. Quando eles se conhecem, daqui a pouco a gente lê um capítulo que eles têm 4 anos juntos, daqui a pouco o capítulo de 1 mês, e assim vai, sabe? A gente vai entendendo as nuances dessa relação,
que é muito longa. Então, como eu tenho uma relação bastante longa, eu consegui me identificar em alguns pontos, tá? A gente não tá nas mesmas fases, eu como o Felipe como um casal e as pessoas do livro, né? Mas eu senti como se eu estivesse olhando amigos próximos brigando e passando por algum momento e eu queria ajudar. Eu fiquei com essa sensação de imediatismo lendo a história. Foi um livro muito bom, me pegou muito de surpresa. E eu esqueci o nome dos autores agora pra falar, gente, me desculpa, tá? Eu esqueci o nome dos autores. Eu gosto de falar aqui quem traduziu, a editora, o nome do autor, mas eu me esqueci realmente. Mas eu vou estar deixando os nomes aí na tela pra vocês, me desculpa, tá, gente? E falando aqui de nostalgia, né, eu terminei de ler em setembro Vida Encantada, da mesma autora de O Castelo Animado, que se chama Diana Wynne Jones. Aqui a gente tem um universo fantástico, mágico, que me levou direto pra minha infância, gente. Nostalgia foi o que resumiu, melancolia também resume muito bem. Eu senti um pouco aqui no livro a vibe de algumas outras histórias infanto-juvenis que eu já li antes, por exemplo, um pouquinho, uma pitada, assim, da bizarrice que tem em Desventuras em Série. Outros livros também, por exemplo, As Crônicas de Spiderwick, eu senti um pouquinho de cada coisa aqui no livro, sabe? E isso me remete muito à minha infância, e não só a livros, mas a filmes também que eu li. Em resumo, gente, o livro me lembrou a minha infância. Um dia de chuva assistindo Sessão da Tarde. Acho que é isso. Mas aqui então a gente vai conhecer o Cat e a Gwendolyn. Logo no começo da história, infelizmente, eles perdem os pais, se tornam órfãos e vão ir pra Crestomance, onde a Gwendolyn, que é uma das protagonistas, né, vai poder trabalhar ali um pouco mais as coisas que ela consegue fazer, já que ela é uma bruxa. Mas a Gwendolyn, gente, ela é muito complicada, ela vai testando as pessoas, ela passa dos limites, ela é arrogante, então ela é uma personagem até um pouco difícil, assim, de aturar, digamos assim, em alguns momentos, porque o Cat, em contraponto, né, que narra a história pra gente, eu acho que é o Cat que narra o livro pra gente agora. Me esqueci, mas eu acho que sim. Não, o livro é narrado em terceira pessoa, mas o Cat é muito presente na história, só que ele é o oposto da Gwendolyn. Ele, na verdade, sofre muitas consequências das coisas que ela faz, né? Das consequências das coisas que ela faz. E ele é mais quietinho, mais retraído e fica mais ou menos ali à sombra dela. E a gente vai acompanhar aqui as aventuras desses personagens aqui nesse primeiro volume da série. Eu não sei quantos volumes tem, mas deve ser uns 5 volumes por aí, gente. Eu fiquei com vontade de ler os próximos pelo sentimento que o livro me gerou, tá? Tem um detalhe aqui no livro, eu não sei explicar o que é, eu não consegui definir o que é, além da melancolia, que me pega muito esse sentimento, é uma coisa que me abraça, que me acolhe, e foi muito bom de ler esse livro, tá? Ele me pegou demais pela nostalgia, totalmente. Aqui pra nós ele foi publicado pela editora Galera Record, né? Pelo selo Galera Júnior, nossa, foi um trava-língua. E foi traduzido por Melissa Lopes. E vamos fechar aqui então as nossas 9 leituras com a última leitura que eu fiz no mês, também da Galera Record, que foi Fogo Neles. Esse aqui foi um livro um pouco surpreendente em alguns momentos também. Tem dragões na história, tem magia, é fantasia, jovem adulta, e temos 2 pontos de vista aqui das duas irmãs, né? Da Faron e da Elara. E quando eu digo que o livro foi um pouco surpreendente, é porque aqui a jornada do herói já começa um pouco estabelecida, sabe? A Faron, que detém os poderes, ela já salvou a ilha ali onde ela mora do domínio dos dragões, né? Então ela é vista como uma heroína, mas a história começa aqui quando a Elara, né, a irmã mais velha da Faron, acaba se vinculando a um dragão inimigo, e isso é extremamente proibido, e a única forma, de acordo com os deuses, né, de romper esse vínculo é se a Elara morrer. Mas a Faron decide que ela vai por outro caminho, e é a partir daí que a história começa a acontecer. Eu gostei bastante da personagem da Faron, ela vai por outros caminhos que eu não imaginava que ela ia, eu gostei que ela vira as costas pros deuses e fala, não, é bem assim. A gente vai ver como é que vai acontecer. E eu terminei o livro, assim, indignada. Acho que indignação, até falei pra vocês no vlog que eu li, foi a palavra que resumiu a minha experiência no final. Essa aqui acho que é uma duologia, se eu não me engano, também. Acabou de sair o primeiro volume, então vai demorar um pouquinho pra sair o segundo. Mas eu curti a história, gente. Eu gosto de livros com dragões. Eu sempre fico querendo mais e mais e mais de dragões. Mas eu gostei muito da mitologia que a autora traz aqui, da construção do universo que ela fez. O livro é de autoria de Kamilah Cole, e agora que eu fui conhecer a escrita da autora, não tinha conhecido ainda, e ele foi traduzido por Stefano Volpe, que é um autor que eu adoro. Eu gostei bastante da leitura, gente, quando sair aí a continuação, provavelmente eu vou ler também. Essas, então, foram as nossas leituras, as minhas leituras de setembro, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me contem aí nos comentários o que vocês leram, quais livros vocês querem que eu leia aqui no canal. Deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho, comentem, hypem. E é isso aí, pessoal. Muito obrigada por terem assistido, então, esse vídeo até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo do Crialité. Tchau, tchau!